doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal desse que vocês já vêm sabendo, venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar aí a vida de vocês. Agora, se Deus quiser, um pós-Covid total aí, que a gente já consegue, já tá junto, voltando aí, as coisas já estão mais calmas, ainda com muita sujeira no ar, muita coisa difícil, momento complicado na saúde. E seguimos aí com nossas celebridades aí. Hoje, o grande Adriano Londres, um empreendedor da saúde, um super palestrante, economista pela Tufts, 30 anos de saúde suplementar, esse cara tá ficando velho, tá? Estou entregando ele aqui já. Fundador e vice-presidente da ANAP, diretor executivo da Qualicorp, autor do livro. Eu não li esse livro, hein? Quero ler. Não encontrei ele para comprar. Saúde é coisa séria e A Culpa é do Dono. Esse daí eu comprei, hein? Vou começar a ler. Fundou com seu sócio Arquitetos da Saúde. Fala, grande Adriano, beleza, cara? Beleza, Ricardo. Prazer estar com você aqui. Um prazer fantástico. E a gente está com esse pano de fundo aqui maravilhoso, eu e você, nessa cidade tão judiada, a gente fazendo um carinho aqui no nosso querido Rio de Janeiro. Até tentar fazer, né, porra? Bonita ela é, isso aí ninguém pode negar, né, cara, porra? é linda, é linda. É linda de morrer. Não, maravilhoso. Adriano, me diz um negócio, vou começar com o pé na porta nesse sentido. O que é Arquiteto da Saúde, cara? Fala disso daí direto. Arquitetos da Saúde é uma consultoria que nasceu em 2018 com a visão de que a gente precisava ajudar quem paga a conta, que são as empresas, a se empoderarem em relação a, vamos dizer assim, a gestão da saúde de uma maneira mais ampla, embora a gente atue em questões assistenciais, mas empoderar quem paga a conta a ocupar um espaço que ele efetivamente não vem ocupando. O porquê do nome? Porque cada projeto é um projeto. Esse nome surgiu de uma maneira absolutamente não científica, num almoço entre eu e meu atual sócio, que falou, estava fazendo uma obra em casa, todo mundo acha que tem uma história, você contratou uma empresa de brand, não tem nada disso. Falei, Adriano, nós temos que ser que nem os arquitetos. A gente realiza um projeto em função de um sonho de orçamento. Eu falei, você acabou de dar o nome da empresa. Batemos o martelo ali. Então, Arquitetos da Saúde é isso. A ideia de que a gente cria e viabiliza projetos personalizados, voltados para trazer eficiência na gestão do custo. A gente não faz a gestão assistencial, tá, Ricardo? Que ano que começou? 18. Começou em 18. Eu já nem me lembro mais se acho que foi 18, 17, foi 18. Foi 18 que eu fiz um ano sabático, foi 18. Eu falo que todo mundo que está vivo pós-pandemia tem história para contar, né, cara? Então você já tem uma certa maturidade aí, vocês como empresa, né? É verdade. E a gente nasceu no contexto em que o mercado já não crescia, o mercado voltou, quer dizer, o setor de saúde suplementar, e eu não chamo de sistema porque eu me recuso, às vezes por falha eu chamo de sistema, a gente não tem sistema, a gente tem um setor. O sistema pressupõe uma organização, uma harmonização que a gente efetivamente não tem. Mas o setor voltou a ter o número de beneficiários agora em dezembro, agora em janeiro, dezembro, que tinha em dezembro de 14. É muita destruição de valor, Ricardo. 8 anos depois, a gente voltou a ter o mesmo número de beneficiários que tinha 8 anos atrás. Enfim. E a nossa crença é, o setor não muda na velocidade que poderia, também, e não exclusivamente, porque quem paga a conta permite que isso aconteça. Permite que os desaforos, no sentido de que é consenso de que a evolução do custo na saúde suplementar poderia ser num patamar muito menor do que ela é, se a gente estivesse endereçando várias das causas raízes das inefficiências que a gente conhece, mas discursa muito, pratica pouco. Uhum. Então, com certeza. Não tem dinheiro novo. O contratante precisa nos cobrar maior eficiência no uso do recurso, que passa pela maior eficiência no cuidado. E aí, pergunta objetiva. É possível, né? Não tenha dúvida que é possível. Eu vou citar um exemplo. Não quero... Cada empresa tem a sua história, tem o seu ponto de partida. Né? Obviamente que eu falo empresa, que a empresa tem maior poder de barganha, de negociação, de capacidade de gestão. Tem uma empresa em cidade pública, que é a Fundação Antônio Heleno Zerrenda, que administra 75 mil vidas dos funcionários da Ambev. Se não me falha a memória, de 2019, aproximadamente, quando eles começaram a assumir o manche da gestão como um todo, do cuidado, do benefício, da saúde dos colaboradores, o custo dele cresceu a IPCA menos 3%. A inflação
médica brasileira medida por nós, a gente calcula o VCMH do Brasil. Ontem apresentamos uma parcela desse VCMH do Brasil, então a totalidade dos beneficiários do Plano de Saúde do Brasil, ela cresce historicamente a 2 vezes o IPCA. Essa empresa cresceu o IPCA menos 3%. O que não quer dizer que todas serão assim, mas é possível. O setor vem... É possível, eu não tenho dúvida que é possível fazer mais e melhor com o recurso que está disponível. É só colocar em prática um pouco do que a gente discursa e pouco faz. A gente pode desenvolver isso um pouco mais quando... Olha aqui, vocês têm que mudar essa porcaria desse termo que vocês adoram, que é essa porcaria de inflação médica, hein? Inflação é da saúde, hein? Para de botar tudo na minha conta, porra. Que não é assim, cara. Ricardo, cara, você está coberto de razão, né? Inconscientemente acham que a culpa é do médico. Você tem toda a razão. Você que nunca tinha pensado nisso. Olha, Pô, esse termo é horrível, cara. Ricardo, antes que me xinguem, tem que explicar que eu sou filho e neto de médico. A medicina está aqui, ó. Para de se defender, pô. Mas é verdade, pô. Eu cresci no ambiente médico, é verdade. Eu estou na área da saúde, não é por influência, mas é por todo esse meio. Mas eu quero que você tem tudo. Eu nunca... Inflação da... Não, você também está errado. Você está errado também, eu e você. Por quê? Porque hoje a inflação não é da saúde, é da doença. Tá, a gente trata de doença, a gente não cuida de saúde na saúde suplementar. Verdade. Então nem eu nem você, pronto. Beleza. Fez bem. Beleza. E aí, pegando essa questão do teu gancho aí familiar, vamos engatar aí nas tuas origens. Fala aí um pouquinho como é que foi aí tua construção familiar, como é que era aí a tua casa mesmo e como é que Ricardo, você cresceu aí nesse meio médico? Ricardo, histórias curiosas, né? Eu costumo dizer que meu olhar coletivo para a saúde, que é me enxergar como parte de um todo, e sempre agir pautado pelo impacto das minhas ações no todo, não é poesia, é genética. Eu sou trigêmeo, eu nasci dividindo. Lá dentro da barriga da minha mãe, eu dividia. Né? Então, meus pais, história familiar, meus pais tinham um filho homem, um ano depois minha mãe teve trigêmeos. Meu pai estava indo fazer um mestrado, um doutorado em cardiologia, ele é cardiologista, meu avô era cardiologista, paraibano, de onde vem o nome Londres, o pessoal acha que é bonito, da Inglaterra, não, é João Pessoa. E é verdade. E aí meu pai teve que abandonar a medicina. Imagina, com 4 filhos, ou menos, ele abandonar a medicina para encontrar uma maneira, naquela altura, ele não tinha mais tempo e recurso, vamos dizer assim, para... Como é que eu vou dizer? Para desenvolver se desenvolver na medicina, ele foi ser gestor hospitalar. A família começava a ter, na época era uma casa de repouso, né? Então não era um hospital. Meu pai se viu ali, tendo que pagar as contas dos 4 filhos. 3 anos depois teve mais um. Então nós somos 5 filhos homens do mesmo pai e da mesma mãe, né? E depois temos 2 irmãos, uma irmã que tem 30 e... Cara, os teus pais tiveram trigêmeos, por acaso, sem inseminação, nada de... Olha, se minha mãe se ela nos assistir, e eu vou recomendar que ela assista, eu vou pedir para ela não desligar depois dessa sua pergunta, que ela ficava muito triste quando achava que o caso dela nada contra. Eu não fiz tratamento. Meu caso não era assim, ela ficava indignada, né? Até porque não tinha na época, né, Ricardo? Na época não tinha. Sim, eu estava pensando nisso, mas estava muito trigêmeos, cara. Minha mãe tem um histórico familiar de gemelar grande, ela tem... Entre ela e primos, são 14 no total, se não me falha a memória, 3 têm gêmeos idênticos, todos homens, e minha mãe tem 3 gêmeos. 2 idênticos e não, todos homens. Então, a avó da minha mãe era gêmea, parte de mãe. Então, por mais que meu pai sempre tenha tentado achar que era ele, a genética inteira era da minha mãe. Mas então somos 5 filhos homens. Crescemos assim, num ambiente fantástico. Imagina, era uma quadrilha, né? Garotada, né? Fazendo bagunça. O que a gente vai fazer de merda hoje? Era assim, é uma geração sem câmera, graças a Deus, porque era o que qualquer jovem fazia, mas brincava na rua. Eu não tenho inveja nenhuma dessa geração que está sendo criada atrás das grades e respirando por aparelhos. Zero. Era uma infância super saudável. Qual a diferença de idade, Adriano? Do primeiro vocês 3 e... Primeiro para os 3, 1 ano e 2 meses, e nossa, dos 3 para o último, 3 anos. Então, minha mãe teve
Em 4 anos, 5 filhos, homens. Tadinha dela, né? Porra. É. E aí, meu mas como pai, é que era em casa? porrada Era todo uma dia. porradaria? Porrada todo dia. Até assim, porrada e brincadeira. Era porrada. Sim. Era porrada, era o que a gente vai fazer de merda hoje? Aquela merda saudável, né? Passar trote, sei lá o quê. Atacar um ovo na cabeça. É coisa que você podia fazer que não era para machucar ninguém, nem era. Mas era muito divertido, porque a gente era muito fechado, a gente se bastava, jogava futebol, jogava no quarto. Pegava uma cadeira, golzinho outra cadeira, para jogar armário não tinha parede. Aquele ar-condicionado que ficava na parede, lembra? Tava aqueles, não tinha Sim, tampa, lógico. a parede era marcada de bola. Era divertidíssimo. Foi uma infância muito bacana e pela proximidade, os 5 homens, proximidade de idade, cara, a gente foi muito bacana, muito legal. Foi até os 12 anos, meus pais se separaram e depois teve uma certa cisão, 13 anos de idade. E aí mudou um pouco. Mas eu também tenho uma irmã de 30, filha do meu pai, uma irmã de 30 e ela é de 93. Faz 30 agora em maio. E tenho um irmão de 27 agora. Então, somos 7 de pai e 5 de mãe. Depois teve uma menina, pô. O quinto, 5 anos, a menina é 6º filho do meu pai. A força era da tua mãe, né, pô? Aí meu sonho da minha mãe era ter uma menina, coitada, não conseguiu. E colégio? Como é que era? Desempenho escolar, tipo, Cara, era tocava o muito engraçado, barco? porque a gente estudou na escola americana, aí na Gávea. Tá. E alguns foram até o final, outros não, mas eu e meu irmão gêmeo idêntico, nós éramos bons alunos. Né? Então, minha gente, o pessoal fala assim, pô, gêmeo idêntico, conta a história, um colava do outro, não. O irmão que mais vagabundinho, não no sentido que não era capaz, mais menos estudioso, era diferente. Então, não dava para ele colar. Porque eu pegar, né? Se eu sentasse essa prova do meu irmão, ninguém ia saber. Só que a gente precisava, porque nós éramos bons alunos. Então, o outro, coitado, ele todo mundo passava de ano e tal. Mas estudamos lá, foi fantástico, cara. Experiência fantástica. Estudar desde o jardim de infância até me formar. E era a minha segunda casa. A escola era a infraestrutura fantástica, anos de 74 até 87. Foi muito bacana. Pô, e Muito completamente bacana. atípico, né, Adriano? Hoje tá meio que virou uma moda, né, esse negócio da escola bilíngue, mas tipo, era Naquela muito pouca época, gente, né? cara, naquela época não era moda, era atípica, não sei se pelo fato de que Tem por quê? minha mãe estudou na escola americana. Minha Ah, mãe estudou na tá. escola americana, embora eu ia dizer uma coisa, pensei que, embora minha mãe seja de família alemã, e meus filhos têm estudado na escola alemã, aqui ali a Corcovado. Mas eu acho que foi muito por uma influência da minha mãe, que estudou na escola americana, que na época era da General Urquiza, depois que Uhum. mudou lá para Gávea, depois mudou lá para o estado da Gávea. Então, acho que foi por isso. Foi por isso que a gente foi para lá. Uns terminaram a escola, outros não terminaram. Eu e mais um fomos estar fora. Na verdade, eu comecei a E fazer faculdade. esporte? Futebol, naquela época, futebol. Era futebol e tênis. Tênis. A gente era sócio do Paysandu, ali na frente da Belo Uhum. Horizonte. Sei. No final de semana era no Paysandu. Era tênis. Era tênis de futebol, basicamente. Era o que a gente fazia. E judô. Tinha mais que a gente fazia judô também. Natação era para aprender a não se afogar. Na piscina, tinha piscina em casa. Mas, assim, com prática rotineira era futebol, mais na escola e tênis no clube. E alguém fez medicina? Ninguém fez medicina. E aí, admito, para ser justo, temos uma recém-formada agora, uma sobrinha médica. A primeira médica, né, pulou uma geração. Não dá para dizer que não foi. Quer dizer, nós não crescemos com pai médico. Tá, Sabe, o pai médico, porque meu pai, como eu te falei, ele acabou deixando de exercer medicina, trabalhava no hospital, então aquele pai que chegava de branco, com bip, lembra do bip? Eu vivia, Sim. meus pais são médicos amigos, estavam jantando lá em casa e tocavam o bip, tinha que sair. A gente cresceu no meio, mas a gente não cresceu com a influência de um pai médico. Não que isso seja a premissa para você se tornar médico. Mas a gente tem uma sobrinha que acabou de... Excelente, ela acabou de se formar em medicina pelas Estácio. Pelas Estácio? Eu acho que foi pela Estácio. Que, aliás, meu pai ajudou a formar a faculdade, criar o currículo lá atrás. Ah,
Ele era amigo do João Show, falou, Londres, eu quero montar uma faculdade de medicina, eu quero que você me ajude a montar a fazer o currículo. E ele ajudou, fez lá, junto com outras pessoas, mas ajudou a montar a grade curricular, botou um componente importante lá de antropologia médica, de psicologia médica, de aluno avaliar professor. Meu pai, não sei se você conhece, deu uma chacoalhada, mas não uma chacoalhada porque era algo novo, mas ele deu uma quebrada de paradigmas lá, agitou lá. E hoje é uma faculdade muito conceituada, né? Pelo que eu escuto falar aqui no Rio de Janeiro, uma faculdade privada conceituada. Não, é sim. Não, teu pai chegava e dava uma conturbada no mercado, né, pô? Pensava um pouquinho diferente, né, pô? Ele sempre foi assim. Além do que ele é médico e filósofo, né? Então, esse negócio desse óculos aqui fica me perturbando. Ele é médico e filósofo, ele sempre pensou fora da caixa. Figuraça. Tá, me diz o negócio. O que você vai fazer em Boston, cara? Onde é que vem isso? Isso tem muita influência da escola, os amigos todos queriam ir para fora? São os acasos que acontecem na minha vida. Eu tinha terminado a escola, nunca tive, por algum motivo, eu vou estudar fora. Eu comecei a fazer PUC, comecei a fazer administração, comecei a trabalhar, estudar à noite. E já levando você sai do colégio e entra na PUC? Antes de ir para fora? Aí eu comecei a fazer PUC, comecei a trabalhar, e aí comecei a ver que a faculdade já não estava, no segundo período, já não estava, 1988, levando muito a... Eu ia à faculdade, eu nunca fui vagabundo, mas assim, não estava brilhando meus olhos. Cara, a história é muito louca, a minha vida é cheia de sinais, assim, eu tinha uma namorada americana, cujo melhor amigo do pai teve um acidente de moto em Itaipava. Ele estava fazendo trilha, viu uma moto na direção contrária, prensou o pé dele e ele ligou para a família, é um executivo americano aqui no Brasil. Não, vem para os Estados Unidos, aí no Brasil você não vai fazer nada, vem para os Estados Unidos e tal. Chegou lá, queria amputar o pé dele. Né? Aí ele voltou para o Brasil desesperado, e esse padrasto da minha namorada na época falou, pô, você é da área da saúde, moleque, 19 anos. Pô, vamos aqui ver, vamos lá comigo, se você pode me ajudar, você pode me ajudar. Fui na casa do cara, ali em Ipanema, o pé dele era uma bola preta, gangrenando e tal. Eu liguei meu pai falou, pô, Mário Galvão, cirurgião plástico, cirurgião reparadora, Mário Galvão, conversa com ele e tal. Esse americano perdeu metade do dedão no pé. Lá fora queriam amputar o pé dele, e aqui ele perdeu metade do dedão. Ele queria absoluta gratidão, queria me pagar por ter lhe ajudado. Eu falei, não tem como você me pagar, né, de tanta gratidão. Pô, vocês estão na escola americana, você tem que estar fora, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, vamos fazer. Ele começou a me botar essa pilha. Olha que coisa louca, cara. Eu perdi contato com esse indivíduo, mas se às vezes você encontra uma pessoa que faz uma divisão na tua vida, né, que faz com que você... Um anjo da guarda. E eu já estava lá levando a faculdade nas coxas e tal, e aí que eu decidi ir para lá. Eu fui para a Califórnia primeiro fazer um curso de férias, que já era tarde para aplicar para uma faculdade melhor. Fiquei 1 ano na Califórnia e transferi para Tufts, em Boston. Aí fiquei lá 1 ano, já que eu estava morando fora, naquela época não tinha internet, a gente falava por telefone 5 minutos por mês, que era caro, e eu às vezes preferia não falar, porque era eram 15 dias de tristeza para falar 5 minutos para ficar 15 dias triste. Eu preferia criar um bloqueio como uma maneira de me blindar, né? O mundo era gigante. Na época que eu fui morar fora era carta, e o Correio Brasileiro era espetacular. Chegava em 4 dias, melhor do que meus amigos árabes, chineses, diabo 4. E aí eu fui então para Boston, e já que eu morava fora do Brasil, eu dizia que o mundo tinha se dividido em 2, Rio de Janeiro e não Rio de Janeiro. Então, eu tinha passado 1 ano na Califórnia, 1 ano em Boston, a minha faculdade de Boston tinha intercâmbios. Falei, vou para Londres. Aí passei 1 ano em Londres, morando em Londres, e voltei e terminei em Boston. Eu fiz faculdade Rio, Califórnia, Boston e Londres. O meu ciclo universitário foi passando por esses 4 lugares. E aí como é que foi isso para tua cabeça, cara? Espetacular, porque, cara, ali minha cabeça mudou para sempre, porque eu passei 3 anos seguidos da minha vida morando em 2 países, em 3 cidades diferentes, onde eu saí do aeroporto, eu não sabia se eu levava para a esquerda ou para a direita. Eu ia embora 1 ano depois, tendo conhecido uma nova cidade, uma nova cultura, feito amigos. Então, ali eu me desprendi de absolutamente tudo. Eu falo que eu moraria em qualquer lugar do mundo por algum tempo. 3 anos seguidos, 19, 20, 21. Califórnia, Boston, Londres. Seguidos. Então, assim, até meio estranho, né? Mas, cara, tinha gente que ensinando a desapegar, morei em 20 lugares. Me dá um colchão, eu dormia. Tinha que se virar. Era o primeiro a morar fora. Trabalhei de garçom, trabalhei aula de português. Uma experiência... Isso que eu queria te perguntar. Como é que era a questão de grana?
Teus pais te bancavam fora? Você... Zero. Vendi. Quando eu fui morar fora, meu pai achava que eu estava indo atrás dessa namorada, com quem eu já não namorava mais. Ah, teu pai ficou puto? Não ficou puto, mas ele achava que eu estava indo atrás dela. Eu vendi meu carro, eu tinha um carro, vendi meu carro. Falei, tá bom, não quer pagar, eu quero estar fora. É muito pautado pelo americano que eu te coloquei, Paul, o nome dele, esqueci até o sobrenome. Eu falei, eu vou. Aí, você vai atrás, não, eu saio da porta, você vai atrás da namorada. Eu pensei assim, eu vou voltar com o canudo, vou entregar na mão dele. Assim eu fiz. Uhum. E aí, como eu queria muito, né, despertou para a necessidade de eu estar importância estudar, eu simplesmente vendi meu carro, juntei os trocadinhos que eu tinha. Meu avô materno me apoiou emocionalmente, não com grana. Eu tinha grana por ano. Eu paguei quando acabasse a grana. Eu tinha combustível para fazer um quarto da viagem, um terço. Eu já tinha um ano de PUC. Alguns créditos eu conseguia. Um terço, um pouco mais do que um terço. Falei, cara, eu preciso fazer na PUC. O que couber eu fazer? Aí cheguei lá, fiz isso. Meu pai foi me visitar um ano depois e viu que eu não estava de brincadeira. Aí ele passou a assumir, mas eu saía do Brasil, eu saía do Brasil com $100 no bolso. Porque eu não pedia, eu achava que tinha que me dar, era orgulhoso. Pô, tudo isso está fora. E lá me virava, cara. Cara, a dor ensina eu passar por dificuldades para você crescer tanto, meu amigo, assim. Eu não precisava ter passado por várias delas. Mas eu chegava lá, pô, cara, eu preciso pagar comida. Eu fui garçom da faculdade, vamos dizer. Aí dava aula de português. Era assim que eu fazia. E depois de tanto tempo você pode contar a verdade, né? Você encontrou a porra da namorada lá, né, cara? Nunca, não. Foi uma vez na casa dela. Cara, tem uma história ótima. Fui uma vez na casa dela com meu pai. Eles moravam no norte de São Francisco. Mas é uma história longa que eu vou desviar um pouco, uma hora eu te conto. E foi isso. Foi isso. Não fiquei... Tanto é que ela morava uma hora e meia de mim, eu fiquei um ano na Califórnia, depois eu já não ia ficar lá. Eu passei por uma universidade da Califórnia, lugar maravilhoso, Santa Bárbara, mas eu acabei indo para o frio de Boston. E, pô, cara, mas foi uma experiência, assim, fantástica. Coisas que aconteceram comigo, para você ter uma ideia, nesse período. E, cara, eu morei com chinês, eu morei com mexicano, eu morei com australiano, eu morei com belga, eu morei com inglês, eu morei com americano, e eu já até esqueci como é que mais eu morei, cara. Eu morei com chinês, quando eu fui fazer um curso de férias. Ele não terminava já a terceira faculdade. Se ele terminasse, ele tinha que voltar para a China comunista. Então, ele tinha bolsa, ele ia pingando de faculdade em faculdade. Entrava no quarto, ele estava meditando em pé. Você imagina que contraste, você chegar, já era agitado, entrar no quarto, o cara meditando em pé com uma camisa puída, que você vê até a pele dele, assim, totalmente desprendido de tudo chinês. Aí, cara, assim, eu durante o tempo tinha um quadro na minha faculdade, me acompanhou daquele cidadão chinês na Praça Celestial com um tanque, desviando dele. Lembra disso? Lembro. Outras coisas interessantes que uma faculdade me permitiu. E aí, porque lá você não se forma em economia, você se forma em que eles chamam liberal arts e você escolhe uma área de especialização. Então, na verdade, a rigor, eu não sou economista reconhecido com diploma no Brasil. E para mim, tanto faz como tanto fez. Mas eu tive duas experiências muito legais para compartilhar, já que a gente está falando de vida. Uma foi... Eu fui estagiário no Parlamento Britânico. Eu vi a queda da Margaret Thatcher. Porque quando eu fiz o intercâmbio, a gente tinha lá uma governanta da faculdade e ela tinha esse acordo. E perguntou quem queria. Eu falei, então eu quero. Então eu era assessor de porra nenhuma de um parlamentar britânico, né? Do MP, que eles chamam, né? E lá você vê coisas curiosas. Eu trabalhava lá na Câmara dos Comuns, estagiava, numa sala de um por nenhum, dividida por 2 parlamentares, sem janela. Você vai a Brasília, você vê alguma coisa um pouco diferente, né? Um pouquinho diferente. Botar os 50 que estão contratados não cabe na sala, tem, né? Nada. E o indivíduo parlamentar vai passando uma boa parte do seu tempo lá na sua constituency, lá na sua área de atuação, volta distrital. Meu papel era falar muito com o cidadão, com o eleitor dele, que ligava para o telefone. Então, é o cidadão cobrando na ponta. Então, experiência. Assistia aquele escrutínio do primeiro-ministro que vai ao parlamento, acho que 2 vezes por semana. Eu assistia aquilo e levava minha diversão, levava os ingleses para conhecer o parlamento deles. Era uma diversão, eu como brasileiro. Então, cara, assim, via a Thatcher cair dentro do próprio partido. Eu estava lá nesse período. Quanto vale isso, né? Isso é minha faculdade. Pô, e outra fantástica, trabalhando de garçom, juntei um troco, fui visitar um amigo meu na França,
no Thanksgiving de 89, novembro de 89, eu estou no avião, só tem gente indo ver o Muro de Berlim cair. Fui a Berlim. O guardinha jogou o muro para mim. Então, assim, isso vale muito mais do que a parte acadêmica, sendo muito sincero. Quer dizer, tanto as dificuldades quanto as oportunidades. Foi fantástico. Mas eu tinha uma certeza, Ricardo, no meu caso, e talvez que o mundo fosse muito maior. Eu queria voltar para o Brasil. Tinha isso mesmo? Calor humano. Eu queria voltar. Em nenhum momento pensei em ficar lá. Eu. E aí não cresceu quem quem fica, mas eu queria voltar. Uhum. Calor humano. Aquilo me fazia falta. E como é que foi a volta, cara? Como é que você encaixa a tua volta? Você voltou perdido? Como é que foi? Eu voltei querendo ir trabalhar no mercado financeiro, fiz algumas entrevistas, e aí o médico, esses médicos da NASA, tá vendo? O médico trabalhava lá no hospital da minha família, viram muito jeitoso, estamos precisando de alguém aqui na área financeira, fica um pouco aqui com a gente quando você faz suas entrevistas, e aí vai tocando. Aí eu tomei gosto pela área da saúde. Você volta e o país estava numa zona da porra, né, cara? Cara, eu voltei em janeiro de 92. Janeiro de 92. Já tinha tido o Collor, já tinha saído, acho que foi em 91, né? Tava caótico. Estava caótico. Eu já não me lembro detalhe, mas eu voltei e aí fui para lá como algo temporário, transitório e acabei ficando. Aí fiquei lá de 92 a 99, quando teve uma reunião do Sindicato de Hospitais e estavam discutindo sucessão, aí meu pai falou, mas você me representando, sindicato patronal, né? Eu cheguei lá, era junho de 99, a lei que regula plano de saúde é de junho de 98 e a ANS é de 99. Sim. Adriano, precisamos de alguém que para suceder aqui, se você se relaciona bem com o plano de saúde, vem assumir esse lugar aqui. Rapaz, eu falei que me convidou, foi louco, e mais uma loucura que eu fiz, loucura no bom sentido, né? Assim, eu brinco, mas se eu puder dizer uma coisa assim, confie na sua intuição. Né? Então, eu Não, eu gosto disso, cara. E aí? Você estava preparado? Porra nenhuma e foi. Porra nenhuma. Mas, assim, me convidaram, mas você sabe se relacionar com o plano de saúde. Eu era moleque de 29 anos de idade, tive o apoio. Essa semana tive o almoço, o Vicente Pires, o Samaritano, Francisco Eduardo Procardíaco, Adolfo Carvalho da Bambina. Meu pai é velha guarda, enfim. Então, eu convivia com essa galera, né, de outra geração, mas que era muito, independente de concorrência, não. Era um ambiente, eu diria, mais pacífico, né, de mais cordialidade, de mais, eu não sei, cara, de mais humanidade, o nome que a gente quiser dar, não romantizando, mas eu tive o apoio. Tive apoio deles e foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi desde... Por isso que eu sou anticíclico. Tu ficou quantos anos no sindicato? Eu fiquei 6 anos e pouco. 6 anos e pouco, é. Eu fiquei pouco perto dos outros que ficavam 30, 20. Não, tem uma hora que na minha despedida, eu falei, eu trouxe a família inteira para eles terem certeza que eu estou indo embora. Aí, quando eu entrei no sindicato, fui chamado para falar, aí surgiu a ANAP, eu fui dar um depoimento como sindicato, não na criação da ANAP, os hospitais do Brasil se juntaram. Eu fui lá, fui de Câmara de Saúde Suplementar da ANS. Eu queria te perguntar isso, cara. Para que criaram a ANAP, cara? Como é que é o início dessa merda? Você lembra? Cara, a ANAP é fantástica a história. A ANAP surgiu... Na verdade, a ANAP foi criada a partir de um evento. Esse evento foi criado por um indivíduo chamado Erickson Blum, pela instituição que ele trabalhava, pelo Delcio Rodrigues, que era o sócio do hospital, mas o Erickson viabilizou. Ele falou, cara, não é possível que o senhor tenha problema com plano, com fornecedor, com, sei lá, com um governo. Então, ele conta essa história. Ele pegou o telefone, ligou para o Einstein, pediu para falar com o presidente. Ele era do hospital de Taguatinga, ninguém conhecia ele, o hospital Anchieta. Olha, eu vou fazer um evento aqui em Brasília, 11 de maio de 2001. Eu já convidei o Ciro Libanês, ele aceitou, queria convidar o Einstein. Mentira branca, né? Aí ligou para o Ciro dizendo que já tinha convidado o Einstein, o Ciro falou, pô, Einstein já aceitou, ligou para o Procardíaco ser convidado a São Vicente, e na verdade ligou para São Vicente. E ele juntou 25 hospitais. Chegou lá, era um evento de 3 dias, criou-se uma carta de Brasília, que é a carta que norteia o espírito da ANAP, e dali falou, está na hora da gente dar uma associação. Foi assim. Quem quer participar da diretoria? Você, eu levantei a mão, e aí formou essa diretoria, a primeira diretoria. Muito, muito curioso, cara. E a ANAP está aí desde 20 Pô, não, e está aí, porra, e uma instituição hoje que tem uma força, né? Pô, super significante. Uma instituição, né, que nasceu com uma cartilha de direitos, como toda entidade, mas de deveres. Você tinha um prazo para se acreditar, a gente estava falando de acreditação antes, se a gente começar a conversar aqui.
E então, assim, muito bacana, cara. E uma entidade que nasceu com o ideal de olhar os seus interesses no contexto do sistema, do setor. Eu tenho que me corrigir, porque a gente está longe de ser um sistema. Então, a história da LAP é essa, cara, muito, muito curiosa. Eu fiquei lá durante também 4, 5 anos. Aí cometi a loucura de me candidatar a deputado federal. Eu tenho um lado muito maluco, você já percebeu, né, Ricardo? Não, peraí, eu não sabia dessa parte, pô. Isso aí é... Isso não está no currículo, fui eleito. E aí? Cara, eu estava... Olha, em 2000, eu participava dessas duas entidades de classe. O pessoal dizia, Adriano, a gente precisa de um representante. Eu tinha feito um evento com o Fernando Henrique Cardoso, em 2006, na época do mensalão, não querendo políticos aqui e tal, 2005, João daí foi um evento lá no Windsor, tinham 700 pessoas. Foi fantástico. Ele para falar sobre a saúde no Brasil e tal. Eu acho que ali ajudou um pouco as pessoas. Pô, Adriano, a gente precisa ter esse evento foi em 2005. A gente precisa ter um representante da saúde suplementar no Congresso Nacional. Fizeram um almoço para mim de surpresa, a saúde na política e tal. E eu, cara, eu tinha morado fora, voltei para o Brasil no sentido, eu quero servir esse país, eu quero ajudar esse país. A experiência de morar fora te faz valorizar mais ainda. Quando você sente a falta de alguma coisa, você valoriza mais. Eu falei, cara, eu omisso não serei. Vocês vão me apoiar? Eu tinha 4 filhos, 3 filhos nessa altura. Não, minha filha já tinha nascido 4. Olha que loucura. Vocês vão me apoiar? Vamos embora. Eu me candidatei, federal de cara. Era o que fazia mais sentido até pela relação com a saúde suplementar, principalmente. Foi uma experiência de vida absolutamente fantástica, das melhores da minha vida. Assustadora, gratificante, tudo que é uma montanha-russa de sentimentos, você pode imaginar, eu tive nessa história. E aí eu tive Fiquei em nono, era uma coligação do PV do Gabeira com o PPS, da Denise Frossard, que me convidou para participar do partido. Foram 92 candidatos, eu fiquei em nono, 4 se elegeram. E aí, quando terminou a eleição, eu estava assistindo a apuração lá na frente, lá do TRE, lá na cidade, e você via aqueles mesmos nomes aparecendo e tal. Eu fui entendendo como é que funcionava a política, eu me conscientizei de que, naquela altura, e a minha percepção, sem nenhuma fundamentação científica, ou você é uma figura pública o suficiente que represente ou simbolize algo. A Denise Frossard simbolizava o cumprimento da lei. O Tiririca representava a descrença na política, né? O Gabeira representava talvez a ética na política, né? O meio ambiente, o que quer que seja. Então, ou você é público suficiente que represente alguma coisa e não tenha recurso para que possa se eleger, ou é grana. E eu não era nenhuma coisa nem outra. Né? Mas o dia que eu fui ao Maracanã e vi o número de eleitores sentados assistindo o meu jogo, eu falei, não comprei ninguém, não dei uma caixa d'água para ninguém, saí de lá feliz da vida. Mas eu saí muito reflexivo e preocupado não com a minha eleição, porque eu me considero um vitorioso, cara. Dei a cara a tapa, consegui quase 9 mil, 8.500, eu já não me lembro quantos votos foram, não comprei ninguém, não contava mentira para ninguém, explicava qual era o papel do deputado federal, que não era assaltar a rua da pessoa que estava me perguntando. E conheci o Rio de Janeiro como eu não conhecia, vi que a gente vive numa bolha aqui na zona sul do Rio de Janeiro, você anda 10 quilômetros para qualquer canto fora o mar, não tem água encanada, não tem esgoto tratado, a saúde pública na época era inoperante, inexistente. É triste, cara. Você vê pessoas boas, fui acolhido em qualquer lugar que eu fui. Em qualquer lugar que eu fui. Fui numa casa com a parede caindo, o cara com um computadorzinho, presidente de uma associação de moradores. Cara, eu conheci muita gente rica, de coração, e independente do que tem no bolso. Mas muito. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Saí assustado, pensando o seguinte: democracia não é só ter direito ao voto. Não. A gente precisa verdadeiramente educar uma geração de brasileiros para que a gente possa subir um degrau. Até lá, não sei se a gente pode chamar isso aqui. Para mim, democracia não é só poder votar. Mas você não tentou de novo, não, né? Eu não tentei de novo, eu recebi convite de 5 partidos para me candidatar a vereador, e como eu vi com uma banda tocada, eu falei, não. Não é para mim. Não é para mim. Vamos trepar aqui nisso, né? Não é para mim. Não é para mim. Fez a minha parte. Não, peraí. E outra coisa que você estava falando aí de um monte de filho. Como é que é a constituição aí do teu casamento, do teu primeiro casamento aí, quando você volta aos Estados Unidos, cara?
Ah, não, mas foi tempo depois. Foi em 90. Eu Tu casei tinha em 5 90. filhos em Não, não, 2006, não. cara? Em Não, não, 2005, cara? não. Minha ex-mulher tinha 2 filhos. Ah, tá. Pô. Quando eu a conheci, de 5 e 2, e eu tive 2 filhos com ela. Meus filhos hoje têm 23 e 19. Tá, E, entendi. e, e esses meus, dos 2 filhos da minha ex-mulher, com quem eu tenho relação até hoje, tem 30. Estava aqui hoje agora, estava até aqui comigo agora há pouco. 30 e. Vai fazer 30, ela é de 90, 30, tem 32 e o Felipe tem 29. Tem nada, minha irmã. Pô, legal, viraram teus filhos mesmo, né? Viraram. Então, eu fui padrasto com 26. Fiz muita coisa muito cedo na minha vida, muito doido, né? E fui vodrasto com 52. Eu acho que eu vou ser bisadrasto com 80. Pela matemática, Ricardo, eu vou ser com 80. Vai, 26 mais 52, 78. Pode me cobrar. 78 eu sou bisadrasto. Porque a minha atual mulher foi avó há um ano e a filha vai ter bebê nos próximos, a qualquer momento. Então já sou vodrasto. É ótimo. Criança é maravilhosa. Não, não, você tá muito bem, cara. Então, assim, você pode falar essas suas brincadeiras aí de envelhecimento, porque você não tá se entregando, pô. E me diz o negócio, aí, depois dessa história aí toda, aí que inicia aí a história da Qualicorp? Não, boa pergunta, cara. Tem na eleição, você fica meio frustrado e tal, não sei o quê, pipipi e tal. Fala, pô, você achava uma coisa, né? E eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? 4 filhos. Eu falei, a vida vai ensinando a gente o que a gente não quer fazer, né? A gente vai estar sempre buscando o que a gente quer, mas a gente vai começando a fazer o que a gente não quer. Eu falei, deu para mim de trabalhar numa empresa da família. Não quero mais, eu quero eu quero um outro ciclo, eu quero um outro momento, eu quero ir para fora. E aí eu tinha sido abordado por corretoras, etc. e tal. Um amigo meu lá de trás, que era diretor da Sul América, falou, monta uma corretora. Eu falei, você tá maluco? Eu não sei nem o que é isso. Cara, eu sei que eu bati na porta. Quando eu era candidato, quando eu era presidente do sindicato, me pediram para trazer um prêmio, uma corretora. E eu tinha gostado dos caras. Eu bati na porta e falei, fui convidado para trabalhar, ser sócio de uma corretora, mas eu gosto da linha de vocês. E eles imediatamente me chamaram para participar, para me tornar sócio. Lá eu fiquei. 2 anos depois, a Qualicorp nos compra. Entendeu? Por isso que eu fui para a Qualicorp. Ah, Porque a Qualicorp comprou a tua corretora. Comprou a corretora. Na verdade, nós éramos uma fusão de uma empresa, de uma corretora com uma empresa médica. A Qualicorp gostou da proposta, foi em 2009, nos comprou e a gente ficou. E eles quiseram reter alguns dos sócios como executivos. E aí lá eu fiquei quase 3 anos, só que eu ficava em São Paulo de segunda a sexta, e eu comecei a me deprimir. Não, peraí, mas essa compra aí era relevante? Aí você se estabilizou financeiramente nisso daí? Não, com 4 filhos é difícil ser relevante, né, cara? Não, na época eu não vou dizer que não era uma grana boa, era uma mudança de patamar, mas não era uma mudança, não era algo que se dissesse assim, vou botar o boi na sombra. Não dava. Entendi. Mas cheguei uma sobrevida bastante razoável, né? Fora para 4 não, o negócio não foi longo, né? Tipo, foi o quê? 2006 até... A minha participação de 7 a 9, mas o negócio tinha crescido bastante. E a gente juntou com uma outra empresa. Cara, foi tudo certo no momento certo. Sorte. Sorte, né? E aí a gente ficou lá, e aí eu fiquei como executivo lá, só que a gente ficava de segunda a sexta. Minha filha tinha 3 anos de idade, 4. Meu filho tinha 10. Cara, chegava em casa sexta-feira à noite, bagaço na laranja, e domingo, depois do almoço, eu deitava na cama e chorava. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso. A vida não é feita só de coisa bonita, né? Falei, cara, não estou vendo meus filhos crescerem. Vou embora. E aí chegou uma hora que eu pedi demissão. Vai fazer o que da vida? Eu sei o que eu não vou fazer. O que eu vou fazer, eu vou ver. Eu nunca tive medo de ousar, sabe? Frida Kahlo tem uma frase que eu aprendi tempos depois, que onde não puderes amar, não te demores. Você não está bem com aquele... Cara, começa a construir uma saída. E eu achava que desempregado eu não ia ficar. Né, que eu não tinha construído nenhuma animosidade com quem quer que seja, que eu tinha procurado fazer um trabalho bacana por onde eu passei.
e eu queria estar perto da minha família. E aí eu recebo um convite para trabalhar no hospital em São Paulo, Hospital do Coração. Falei, muito obrigado, eu estou voltando para o Rio de Janeiro. O que você vai fazer da vida? Não sei, vou te indicar alguém. Aí chega em casa, minha mulher fala, por que você não propõe ficar de terça a quinta? Eu falei, não vai aceitar. Hospital? Era área comercial, não era assistencial. Pensei, falei, pô, ficar 2 noites só fora de casa não é mau negócio, não. Em vez de ficar 5, ou 4, né? Mas enfim, segunda, terça, quarta, quinta, ficar 2 noites só, vou terça, volta e quinta. Aí propus ao meu antigo chefe, doutor Kifuri, meu amigo querido, ele topou. Difícil foi virar para minha filha, que tinha 6 anos de idade na época, falar assim, E você tinha filha, falado que tinha voltado, né? vou voltar, mas estou voltando, mas vou ficar um tempo. Mas, pai, Ah, para que você vai trabalhar no hospital dos outros se eu vou ter um hospital? Olha que pergunta que ela nunca esqueceu dessa pergunta. Eu dirigi no carro, eu estava na linha vermelha, nunca esqueci onde eu estava. adorei. E aí, qual foi a resposta? Minha filha. Ficou calado, né? Não, pensei, falei assim. É que papai não quer mais trabalhar com o vovô. Foi isso. Foi isso. Papai quer trabalhar diferente. Aí ele disse, eu fiquei nessa 11 anos, até a pandemia, né? Toda semana. Pim, 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 pim. Toda semana. Teve um ano que eu ia voltar Não, no mas Brasil. peraí, e aí isso era a resposta só para ela ou tinha um pingo de verdade lá atrás que quebrou o pau com teu pai? Como é que foi isso? Não, cara, não que eu quebrei no pau com meu pai, porque a gente não quebrou, mas assim, a gente tinha pensado de maneiras diferentes de enxergar o negócio. Meu pai é uma visão muito assistencial, muito. E eu não recrimino, eu acho que ele tem é uma visão, o negócio era dele. Não, Podia, puta mérito, né, pô? Puta merda. Ele que fez, ele transformou a casa dele, pôs no hospital. Quem sou eu para. E eu, de um momento, eu falei, cara, eu quero voo solo, a gente pensa um pouco diferente em algumas coisas e a vida que segue. E aí, eu já tinha saído em 2000. Eu não comecei a sair, não foi quando eu fui para a Coreia, como eu fui para sindicato, associação, a ANESCA, eu tive o apoio dele para dizer, cara, uma parte do teu tempo vai ter que ser dedicada para isso, para o bem do setor. Então, eu comecei a botar o pé fora do hospital em 2005. 5 por aí, 2005, que teve a eleição, etc. Terminou a eleição em 2006. Eu, em janeiro de 2007, fui lá para a corretora, que virou Qualicom. Então... Mas você tinha esse pensamento de encontrar teu espaço, Adriano? Você ficasse trabalhando com teu pai e ia dar uma poluída? Não. Eu acho que não era aquela coisa que... Não é que eu pensava assim, eu quero ter... Foi um desdobramento natural. Pós-eleição. Foi uma construção. E a gente tinha uma coisa muito bacana, que, por ser uma instituição familiar, a gente tinha uma regra de saída para cada membro da família que, por acaso, tivesse trabalhado lá, uma transição, feita com processo profissionalizado. Então, não foi nada traumático, eu diria assim. E eu, como já tinha uma dedicação muito forte para essas demandas associativas, de representação, vamos dizer, de política setorial, eu já tinha um pé fora, outro dentro. Então, foi algo que foi menos disruptivo do que poderia. Foi mais uma vontade. Eu estava vivendo muito mundo de fora. Sabe? E me diz um negócio, antes de entrar no HCore especificamente, no teu momento lá, que os caras aceitaram a sua proposta, como é que você vê aí a questão das instituições aí associativas hoje, em termos de posicionamento e representatividade aí dentro da saúde? Acha que não tem mais espaço? Você acha que se perdeu um pouquinho isso, a credibilidade caiu? Como é que é a tua visão? Você que viveu tanto isso, cara. Eu acho o seguinte, eu presidi um sindicato, Ricardo, que ele era um sindicato patronal sem carta sindical, porque era uma cisão de um sindicato estadual. Eu passei o meu mandato inteiro sem ter uma carta sindical ainda. Era uma discussão lá em Brasília, etc. Por que eu estou te falando isso? Eu, na prática, era uma associação. Ou eu gerava valor para o meu associado, porque não tinha para ter receita para ele, ou ele enxergava valor a ponto de querer participar voluntariamente com uma contribuição associativa, morria o negócio. Porque a receita patronal é inteira para o sindicato do Estado, para a confederação. E eu era uma dissidência disso. Então, a dor me ensinou a gemer. Quer dizer, eu comecei a criar iniciativa, ranking de plano de saúde, contratei o Ibope, criei um índice de preços de variação de custos dos hospitais para colocar na mesa. Ia para a imprensa, latia para chuchu. Sabe? A gente era pequenininho, mas era barulhento. Tanto é que isso que me levou à NAP. Então, eu me reinventava enquanto entidade de classe, trazia um espírito associativo com geração de valor, ou não tinha por que ser.
e tive o apoio dos meus, vamos dizer, dos pares, né, dos hospitais, deram 45, né, para hospitais e clínicas, 49, já não me lembro mais. Então, eu vou aí respondendo a outra pergunta. Eu acho que a representação sindical puramente perdeu um pouco de força, não só pela questão das leis, etc., mas também pela... Eu acho que hoje em dia, hoje você tem redes, naquela altura, hospitais individualizados, etc., mas depende muito do quanto que essas entidades entendem. Eu acho que pouco importa o rótulo, sindicato, associação, federação, que vai na entrega. Então, terá espaço, sim, eu acho que é importante ter, sim, entidade de classe, sem que tenha uma visão umbilical. Não se pode fazer... Eu já dizia naquela altura, e você já percebeu que tem um lado bem sonhador. Eu representava os hospitais num contexto de representar a parte boa do todo. Eu não representava o todo da parte porque eu era presidente do sindicato de hospitais, porque tem bons hospitais, maus hospitais, bons médicos, maus médicos, bons corretores, bom fornecedor, mau fornecedor, política moral, inclusive. Então, eu não ia simplesmente, por representar o hospital, achar que eu tinha que representar cegamente. Eu, naquela altura, para o jornal, escrevi artigo para defender reajuste do plano de saúde. O assessor de imprensa me achava maluco. Eu falava, se não tiver reajuste, isso é ruim para o sistema, o reajuste tem que ser adequado. Enfim, então eu acho que o papel de uma entidade de classe hoje, para deixar bem registrado um ponto, não vejo espaço para uma atuação corporativista, não dá em lugar algum. Eu acho que a entidade de classe tem que ser transparente, procurar empoderar, profissionalizar, principalmente a entidade médica, que é uma categoria absolutamente fragmentada pelo seu número, mas é empoderar o médico, fazê-lo ter uma noção de interdependência em relação ao sistema, todos nós somos interdependentes, e ter uma noção sistêmica. Acho que esse é o papel de uma entidade de classe. E separar o joio do trigo, sinto muito. Eu acho que a tua resposta foi brilhante. Você começou, né? Precisa entregar valor, né, cara? Essa aqui é a realidade, né, cara? Em tudo. Em tudo. A gente tem que... Você não está entregando valor, cara, não tem por que existir. Fecha, né? O pessoal fica amarrado naquilo ali, né, cara? Porque você vive de passado, cara. Cargo. Qual é a tua entrega? Qual é a sua entrega, cara? Não tem entrega? Dane-se, presidente, vice, confederação, pouco importa, cara. Pouco importa. O que você está entregando? Para o teu de maneira legítima, verdadeira e transparente para o teu representado. Não adianta para entregar falsas promessas que eu vou defender, eu vou brigar, eu vou negociar o resto. Cara, o olhar tem que ser sistêmico. Não tem espaço para aventura. E nem para irresponsabilidade. Eu não estou dizendo que se tem arrodo, não, mas uma entidade de classe sem olhar sistêmico não é uma entidade de classe legítima, na minha opinião. Beleza, volta para o Hospital do Coração aí. E aí você entra lá e como é que foi lá a tua experiência? Cara, foi fantástico. Era uma experiência, a primeira experiência de uma instituição hospitalar em São Paulo, no outro mercado filantrópico. Meu papel era... Primeiro de tudo, você conseguiu que a tua filha aceitasse, porra. Consegui, cara. Graças a Deus, senão não ia, não. Minha filha aceitou assim. Mas eu fiquei lá 3 anos, tinha um aval, um apoio. Cara, eu tive excelentes líderes, eu não posso reclamar, tanto no Hospital do Coração, meu grande amigo me apoiou, me deu carta branca, confiava em mim, tinha o desafio de reinventar a relação comercial, formalizar a relação, buscar novos modelos, desenvolver novos serviços. Cara, foi muito legal. Eu ia para lá feliz da vida, cara. Eu fui ganhando menos. Eu falo para as pessoas assim, quando pedi demissão da Qualicorp, fui para o Hospital do Coração. Essa história é ótima. Eu sentei com o meu chefe, falei, precisa negociar salário. Eu falei, pois é. Eu falei, por onde começa? Eu falei, eu sei. Eu falei o seguinte, eu vou dizer para o senhor quanto é que eu ganhava. E a gente começa a conversar por aí. Aí eu mostrei para ele, ele falou, meu filho, você ganhava mais do que eu. Hospital filantrópico e tal, você ganha mais do que eu, temos um problema. E aí fui pagar 30% a menos. E, cara, fui pagar 30% a menos, fui feliz. Eu já não estava feliz pelo que eu tinha, por questões pessoais também, algumas questões profissionais mais pessoais. E, cara, eu estava, tem um negócio que não se paga com dinheiro, que é paz de espírito. Isso tem preço. Isso não tem preço. E eu fui pagar menos. Feliz.
feliz. Tem coisas que o dinheiro não compra, cara. Tem coisas que o dinheiro não compra. Gostava muito. Pô, era um ambiente de trabalho espetacular, cara. Espetacular. Espetacular. Fui muito feliz ali. E o que acaba isso daí? Cara, acaba isso daí que meu amigo, falando de líderes, que foi quem comprou a corretora lá na época que ele era presidente da Qualicop, mas nunca cheguei a trabalhar com ele. Mas era presidente da Qualicop, era meu amigo de ANAP, Maurício Sesquim. Foi do Sírio, foi da presidente da ANS, etc. Tal. Ele, um belo dia, me liga e fala assim, ó, estou precisando de você aqui na Qualicop. Eu falei, não quero voltar para aí e tal, não sei o quê, estou bem aqui. Não, vamos conversar e tal, quero que você toque empresarial. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu fui almoçar com ele. Adoro ele, meu amigão também. Fiz amigos, cara. Fiz excelentes amigos. E ele me fez uma proposta recusada. Me deu autonomia. Eu disse para ele, quero responder a você. É contigo. Quando você tiver... Eu estou vindo em confiança a você, porque é para um puta líder. E para eu contar para o meu ex-chefe, cara. Eu contei chorando. Eu quero o que eu estava sentindo. Eu contei para eles chorando. Falei, olha, não sei como dizer isso, mas eu recebi uma proposta. Eu amo o que eu faço. Eu amo, é uma pessoa que está lá, tem um apoio total, mas é uma proposta que é irrecusável. Não é pela grana só, mas a grana é importante e eu vou ter um ambiente. Eu sei que eu vou ter um ambiente de paz. E tive. Mas eu contei chorando para o meu chefe. Sem vergonha nenhuma de ser humano. Nenhuma. Meu amigão até hoje. Arrependimento algum? Zero. Legal. Decisão muito difícil. Passei uma semana dormindo mal. Muito difícil. Que olha ele fora, tá tão idiota, cara. Tu pagar tanto a mais. Cara, não é só isso. É lealdade, foi... Não, e você não sabia o que você ia encontrar, né, porra? Aquilo eu ali, sabia. você tava Eu sabia. Eu, de uma certa maneira, sabia, porque eu tinha passado por lá 3 anos antes e eu ia assumir uma área que era a área que eu gostava, que era a área empresarial. Não tinha nenhuma relação com outro segmento da empresa e tal. Entendi. Então, de uma certa maneira, eu sabia. Era um outro momento do mercado, mas eu sabia. Não era totalmente desconhecido. E eu tinha a confiança absoluta em quem me estava convidando. Absoluta. Né? Mas foi uma decisão das mais difíceis de eu tomar e de eu compartilhar. Eu entrei na sala do meu chefe e comecei a chorar, cara. Eu sou assim, Ricardo. Uma coisa que a gente aprende, cara, eu fui de sindicato, de associação, de empresa de capital aberto, de empresa familiar, de empresa de hospital filantrópico, de órgão regulador, quer dizer, de maneira consultiva, de associação. A gente não pode perder uma coisa de perspectiva, que eu falo é o óbvio, né? Basta a gente ser humano em todos os lugares. A gente não precisa deixar de ser e agir como seres humanos por onde quer que a gente passe, independente do chapéu que a gente tem, da posição que a gente tem. Então, eu não me mudei em momento algum, independente do chapéu que eu estava vestindo, e isso eu pretendo carregar comigo. Não, porra, cara, a grande certeza que eu tenho é que você tem que ser muito forte, ser muito autoconfiante para mostrar a tua fragilidade, né, cara? Essa é a verdade. Cara, eu cresci com um pai que sempre teve conosco. Meu pai é médico filósofo. Meu pai sempre permitiu uma coisa que você falou de criação, que a gente tivesse nele o esteio de amparo emocional e espiritual. Então, pô, pai, tô mal, quero conversar, fiz merda. Vem, meu filho, senta, conversa, não julga, sabe? Então, a gente sempre... E é o que eu mais procuro fazer com meus filhos. Eu tenho maior orgulho que meus filhos me fazem isso comigo. Pai, estou angustiado, quando eles querem falar de sentimento, cara, e eu não julgo, eu escuto, eu converso, eu faço o que meu pai nesse aspecto fazia com a gente, e ele sempre botou isso na minha cabeça, com meus irmãos, cara. A gente não é melhor do que ninguém, independente da sua condição financeira, sexo, idade, cor. Meus pais vieram de famílias com recursos, mas 2 pessoas muito simples nos seus, vamos dizer assim, hábitos, e muito certas nos seus valores, sabe? Então, nunca deixaram nada subir a nossa cabeça. Nada. E isso foi super importante, sabe? Eu percebi que se eu fosse eu, cara, e se deixasse... A minha sala... a minha sala era um local que as pessoas podiam chorar. Quem quer que fosse. Eu quero conversar, quero levantar. E aquilo eu me realizava no sentido, não de ver alguém chorando, mas de ver as pessoas confiando de que elas poderiam se despir das suas máscaras e ser quem, no final das contas, a gente é, que é um ser humano, cara. Então,
No final do dia, meu pai sempre disse, empresas são feitas de pessoas. Uhum. Empresas são pessoas, cara, são seres humanos. E eu vi que por onde eu passei, eu não precisei mudar. Eu não mudei nada, Ricardo, não precisei vestir máscara. A gente vai se desumanizando, a gente vai se criando, transformando em personagem, que a gente começa a botar máscara. Você tem protocolos, liturgias, etc., mas você não precisa se desumanizar. Não precisa. E as pessoas valorizam isso. E isso não é virtude, isso deveria ser obrigação. Já virou corte, pô. Já preparei aqui. Eu hoje em dia já estou falando já para o meu editor, eu coloco aqui no meio do episódio já, que eu acho interessante de um corte, já virou, ó. Maravilhoso, pô. Olha aqui, não, mas aí, peraí, outra coisa. Você passa por um período de merda na Qualicorp, né? Porque o país começa a dar uma decaída, né? Cara, eu volto para lá, eu volto para lá em setembro de 14. O pico de beneficiários de planos de saúde no Brasil foi dezembro de 14. Muito interessante a tua pergunta. Beleza. Eu volto para assumir a parte empresarial. Era menos de 100% do negócio do Qualicorp. Era o empresarial, plano de saúde empresariais, e a gente sabe que 70% dos planos de saúde são empresariais no Brasil. Cara, entendi. Eu não tinha nenhuma responsabilidade pelo adesão, que é o carro-chefe da empresa. Na primeira passagem eu tinha diretor de relacionamento com o cliente. Então era cliente de entidade de classe, cliente empresarial. Era a relação com o cliente e agora eu estava empresarial. Eu não sabia que era fragmentado, não, cara. Tinham outros negócios. O adesão é o carro-chefe, até hoje. É o nascimento da empresa, o carro-chefe da empresa. É uma indústria nova criada pelo fundador da Qualicorp. No momento que os operadores pararam de vender plano individual, ele teve essa sacada. Ele criou um oceano azul naquela altura, né? Mas eu voltei e aí eu percebi que tem, assim, o arquiteto de saúde começa a nascer dessa vivência, dessa passagem. Foi legal você perguntar. Porque eu percebi, a parte de operação de uma corretora é que nem goleiro. Quando acerta, ninguém lembra. Quando erra, ninguém esquece. Tem que ter, mas o valor percebido é pequeno. O que fazia diferença para empresas de um certo porte era a parte consultiva, que algumas poucas corretoras tinham, a maioria não. Era vender, porque você ganha para vender, não para reter. E eu e meu sócio, pela minha experiência, por eu ter passado por esses caminhos, meu atual sócio era o superintendente técnico, atuário. É um atuário, é um rato de número, um gênio. Eu sou papagaio de pirata, ele é o gênio. Eu falo assim para ele, né? Ele ri, a gente é muito diferente, se complementa muito. E a gente fez um trabalho fantástico, consultivo, assim. Exemplo, mostrar para as empresas hospitais, que elas tinham que assumir o risco do custeio da saúde do colaborador, vira pós-pagamento. Cara, para que você está dando dinheiro? Faltou dizer, para a gente e para a operadora. Você tem número de vidas suficiente para diluir risco. Você pode ser o seu próprio resseguro, que uma conta de alto custo você traz para dentro de casa e trata custo. E se você fizer bem feito e começar a cuidar de saúde, não de doença, se transforma num negócio. Surgiram vários projetos de saúde corporativa. Então, a gente fez a migração de pós-pagamento em 9 meses. Oswaldo Cruz, outubro de 15, Sírio-Libanês, dezembro de 15, HCOR, janeiro de 16, BP, março de 16, Leforte, agosto de 16. Isso é muito bacana, quer dizer, é um trabalho consultivo. E estão lá, até onde eu sei, quase todos, talvez um só não esteja mais em pós-pagamento, não sei se está, os outros todos estão, e vários desenvolveram a saúde corporativa. Não que eu tenha dado ideia, mas é o seguinte, olha, faz um case dentro de casa, e você tem tamanho para isso. Então, isso é uma pegada muito consultiva. E eu percebi que para o cliente médio para grande, esse era o valor agregado. Fiquei aquilo na cabeça quando eu saí, fiz um ano sabático. E foi quando eu voltei e falei, cara, quero fazer algo. A gente precisa ajudar quem paga a conta a entender que ele tem um poder muito maior do que ele sabe e que ele use isso a favor dele e do setor. Uhum. E aí nasceu a consultoria. Então foi desafiador, sim, porque o mercado perdia a vida, a gente perdia a carteira, normal, né? Mas a gente reinventava e ele procurava gerar valor através do trabalho consultivo. Como no HCOR, o desafio era reinventar a relação. Eu cheguei no HCOR, tinha um contrato que não estava assinado. Eu caí no palco operadora, um pau. A Cassi. Cheguei na Cassi e tal, achando que eu estava nela. Eu falei, pô, peraí, vocês estão com uma glória e tal. A gente foi ver, tanto eu quanto o novo gestor, que é meu amigaço hoje. Eu falei, cara, nós não temos um contrato assinado. Não sei se você deveria estar falando isso aqui, mas estou dando um exemplo só, né? Cara, não tinha contrato assinado. Eu falei, a gente falou assim, ou a gente vai virar amigo, ou a gente vai se matar.
E criamos uma relação. Eu cito se ele virar hoje, amigo, então não tem problema, porra. não, total. A gente é Mário Jorge, cito o nome, Mário Jorge, paraibano. Já nasceu, falei, opa, nossas origens são iguais, cara, vamos brigar. A gente falou, cara, nós estamos no mesmo barco, cara. Ou a gente constrói essa amarração, e ele sempre muito honesto, isso aqui vou conseguir, isso aqui não vai por aqui, vai por ali, Adriano. Cara, é o que eu procurei fazer com as operadoras de maneira toda, e ali foi do limão à limonada. Então, é um exemplo de coisa, quer dizer, você, em alguns aspectos, uma não formalização, e outros, a necessidade. O hospital de ser comprado um parque tecnológico em oncologia, em radioterapia e gamma knife, um aparelho. E aí, como é que você cria uma proposta de valor para o operador, onde você tem Santa Catarina, ABP e Oswaldo Cruz em volta de você com serviço consolidado? Então, era, cara, reinventar como? Procedimento gerenciado, preço fixo, independente da... E aí vai. Então, foi muito bacana. Foi, assim, duas coisas, cara, assim, obviamente que a gente toma nossos tomos, que eu já coloquei alguns aqui, você sofre, mas assim, cara, segui minha intuição e eu fui vendo ao longo da vida que eu aceitei uns desafios meio doidos, mas me ajudaram tanto, cara. Uma entidade de classe, enfim, esses todos que eu estou te colocando. Né? Foram Me diz o negócio, que momento que você começa aí a tua prática da meditação? Cara, a prática Quanto que ela te ajudou, cara? A prática da meditação já era algo que eu tinha curiosidade, eu já tinha começado a fazer yoga. Tem gente que chama de yoga, eu não consigo, cara, eu só chamo de yoga. Em 2016, quando eu fui para o Spa em Sorocaba, ali eu já entrei em contato com o yoga e eu sempre tive curiosidade. Mas a meditação foi há 2 anos atrás, também era uma coisa, meditação. Eu tinha, cara, eu andando na praia, não na praia, eu estava uma vez numa praça em Ipanema, eu conheci uma senhora, eu não sei, ela não era uma bruxa, não era uma bruxa, mas era assim, eu cheguei e fui parar na casa dela, no Jardim Botânico, e ela que começou a me ensinar meditação, era uma senhora. Eu não sei como, eu era moleque. Então eu era um cara curioso por essas coisas. E aí eu não sei se eu fiquei com medo na época, mas estava lá, na cachola. E meu filho comentou, eu não sabia que comentou, e eu resolvi fazer um curso de meditação 2 anos atrás, foi antes da pandemia, durante mesmo. Aí parei, não comecei. E ano passado, minha mulher também tinha feito um curso. Ela, dia 2 de janeiro, falou, cara, eu vou começar a meditar para... E era uma meditação guiada. Guiada que eu digo, não é guiada, ela é o professor, que é o Kleber Tani, que faz meditação transcendental há 40 anos, é sensacional. Eu comecei a escutar ela fazendo a meditação e todo o processo da meditação, e no final ele sempre fala umas palavras, tipo 10 minutos. Falei, porra, gostei desse cara. Eu embarquei, cara. Então eu faço todos os dias há 1 ano, há pouco tempo, 1 ano e pouco, regularmente. Maravilha. Ricardo, o mundo lá fora está muito louco. Se eu não cuidar do mundo aqui dentro, cara, a gente pira. Então, hoje eu dedico um tempo precioso, como diria Mário Quintana, eu moro em mim mesmo. Se eu não cuidar da casinha, cara, eu viro macaco em loja de louça. Eu sou agitado, então assim, eu cuido, cara, eu dedico um tempo precioso para ter o que eu defino como sucesso. Paz interior. Porra, maravilhoso, hein? Ia te perguntar isso. É assim que você define? Paz interior. Sucesso, na maioria, é a conta bancária do cara, é o cara ter like, o cara... Conheço muito, muito rico infeliz, mas muito rico infeliz. Conheço muito pobre, muito pobre feliz. Isso é do caramba, né? Porque só depende de você, né? Só depende de você e não custa nada, cara. Eu falo com meus filhos. Meus filhos me vêm praticando yoga, me vêm... eu tenho uma estação de yoga aqui no meu lado, fico de cabeça para baixo aqui, no meu pai na sala. A minha casa não é para ser do arquiteto, é para ser minha, pô, está na sala. E, cara, eu dedico algum tempo da minha vida diária para as coisas que me trazem paz. Então, a meditação e terapia, a meditação e a yoga, a terapia também faço há mais de 20 anos. A meditação e a yoga, eu faço meditação todo dia, yoga 5, 6 vezes por semana. E me faz bem, onde eu me encontrei, é onde eu busco paz, onde eu termino sereno, onde eu pauso, onde eu olho para... Cara, e são coisas simples de fazer, e não custam nada. Tem disciplina. E eu vejo que eu me sinto muito melhor. Eu sou uma pessoa...
Cara, a melhor maneira de a gente ajudar os outros é a gente estar bem. Só tem esta maneira. E não quer dizer que eu esteja bem todo dia. Eu sou que nem... Eu falo para os meus filhos, a gente é que nem a natureza. Tem dia que chove, tem dia que faz sol. Uhum. E normalmente o dia mais bonito são os dias depois da chuva, que você enxerga lá longe. Dentro da gente é igual. Tem dia que a gente tem que deixar chover, cara. E está tudo certo, não brigo com isso. Então, hoje eu... Cara, a gente vai ficando mais velho. Estou com 53. Eu falo para conversa assim, ficar mais velho não pode ser só coisa ruim, né? Você vai perdendo tudo. Vai perdendo cabelo, vai perdendo não sei o quê, vai perdendo virilidade. Você tem que ganhar, mas na verdade, senão a gente deprimia, cara. Eu vou te falar agora, cara, eu sou mais feliz com 53 do que eu era com 30. Eu sou mais feliz com 53 do que eu era com 30. Autoconhecimento, né, cara? E a gente vai simplificando, cara. Graças a Deus a gente vai ficando mais velho. A vida vai ficando mais simples. Se a gente não atrapalhar, ela fica mais simples. A vida não precisa ser grandiosa. Hoje em dia, o que vem nem para a gente, né, cara? Tem que ser grandiosa. A vida precisa ser plena. Outro dia eu estava conversando com meus filhos. Minha filha tem horror de falar de morte. Eu agradeço todos os dias de estar vivo. Eu convivo com a morte todos os dias. Todos. Todo dia eu agradeço estar vivo. Todos. Já tive pavor da morte. Pavor. Hoje em dia não tem. E eu falo para meus filhos. Falei, uns 2 meses atrás. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar uma vez só. Se eu morrer amanhã, minha vida terá sido linda para mim. Guardem isso. Ela não precisa ser grandiosa, ela não precisa ser figura pública, não precisa ter a conta bancária gorda. Ela terá tido sentido para mim. Guardem isso. No momento de dor. Falei uma única vez. Acabou. Meu filho leva minha... Não, pai, não. Filha, você vai morrer. Confúcio tem uma frase linda. Todos temos 2 vidas. A segunda começa quando a gente se dá conta que só tem uma. Na verdade, deles não tem isso. Mas na nossa idade, eu desde 10 anos de idade que eu fiquei sabendo que eu ia morrer um dia. Não sei como nem porquê. Um dia acaba para sempre. Como eu acredito. Aquilo me dava pavor. Hoje não dá mais. Quero viver, cara, quero viver mais 30, 40. Quero viver bem. Mas tenho noção da minha finitude, cara. Isso faz a gente ter noção do nosso tamanho também, cara. A vida é isso, cara. Sim. Cara, é um presente, não é não? Pô, tu tá vivo é um presente, é lindo, cara. Porra, eu vou jogar fora? Eu vou roubar? Eu vou maltratar? Vou ser desonesto? Que isso, cara? Tá louco. Tá louco. A gente tá aqui para ser a gente tem uma missão. Tô filosofando pra cacete, né, cara? Pode filosofar? Tá do caramba, porra. Não mete bronca, porra. Cara, a gente está aqui com uma missão. Ser humano. É isso. E todo mundo está no alcance de todo mundo. Então, a vida é simples, cara. É linda. A gente tem dias bons, tem dias ruins, tem dia que eu acordo triste, tem dia que eu acordo deprimido, tem dia que eu acordo preocupado, mas assim, eu me cuido, eu vou como qualquer um, né, cara? Então, eu me cuido, sei lá. E é isso. Não sei. Porra, não, rapaz, do caramba. Adorei, Adriano. 100%, legal. cara. Obrigado aí de verdade pelo teu tempo. Maravilhosa aí nosso papo, tá? Baita de uma honra aí, de uma oportunidade aí de trocar essa ideia com você e conhecer essa puta história aí de sucesso tua, tá? Parabenizar. Ricardo, sucesso. Não, cara, eu que te agradeço quando você me falou, cara. Eu falei, cara, vai falar de quê? Cara, eu adorei também, cara, porque eu gosto muito desse tipo, eu gosto de papo cabeça, cara. E às vezes a gente tem pouco, né, cara? Eu tenho muito papo cabeça comigo. Então, mas eu gosto muito disso, de falar sem as máscaras, sem um. E é bom, a gente repassa a vida, né, cara? Revisita a vida, super legal. Eu vou te falar que é difícil, Adriano. Eu vou te falar que é um projeto, eu gosto pra caramba de fazer, tô amarradão de fazer, mas, cara, tem muita gente que não está preparado, cara, para tirar a máscara, sabe? Para trocar essa ideia mesmo. E eu respeito, a individualidade de cada um, né? Mas... todo mundo tem sua hora, seu momento, né, Ricardo? A gente já passou por isso, assim, o que a gente pensa e aprende é que conforme você vai tirando as máscaras, você vai se libertando. Sim. E que as pessoas gostam, no final das contas, de se relacionarem como seres humanos.
É isso que elas querem lá dentro. Né? Então, se a gente puder ajudar as pessoas a se tornarem... Se a gente cuidar da gente, a gente ajuda os outros a se tornarem pessoas melhores para elas. Eu acho que é isso, cara. E dá para fazer, dá para ajudar. Ajuda quem está ao nosso redor, né? Quem quer que seja. Faz coisas simples, cara. Chama o porteiro do prédio pelo nome. Sim. Ricardo, eu passo no raio-x do aeroporto, eu todas as vezes viro o crachá da pessoa do raio-x, qualquer aeroporto que eu estou. Olha o nome, o crachá está sempre virado ao contrário, já que ninguém chama pelo nome, né? Então, Ricardo, bom dia, como é que você está? A pessoa fala assim. Aí eu pergunto, de cada 10 pessoas que passam por aqui, quantas chamam pelo nome? Você sabe o que 99% me diz? Você é o primeiro. Quanto custa? Aí meu pai me ensinou uma frase: escutar o próprio nome não é nada mais doce do que escutar o próprio nome. Então tem pequenas coisinhas que a gente pode fazer. Pode ser num encontro de 10 segundos, pode ser numa relação marital, pode ser numa relação... Tem pequenas coisinhas que a gente pode fazer que vão, atos de gentileza que vão tornar a vida das pessoas melhores. E vou te falar um negócio, dessas 10 pessoas, você sabe que só 2 ou 3 me perguntam qual é o meu nome, então tem gente que não pega o recado. Tem mais que falam, e qual é o seu? Mas a maioria não pergunta qual é o meu nome, mas tudo bem. Tudo bem. Enfim, estou contando essa historinha. E essa é a melhor forma de ensinar, né, os filhos, né, cara? Exemplo, né? Ah, cara, meu filho, onde vai, a primeira coisa que ele me qual é seu nome? Qualquer um garçom, qualquer eu tenho maior orgulho disso, cara. Meu filho tem o chip gente desde criancinha. Eu escrevi, aliás, vou falar, eu gosto de escrever no LinkedIn, o livro, são artigos que estão no LinkedIn, e o artigo que eu escrevi, que eu mais gosto de todos, não é sobre temas de saúde, mas é no contexto da pandemia. Meu filho completou 21 anos de idade, em março de 2020. A irmã, que estava comigo aqui há 1 hora atrás, 2 horas atrás, tinha pego Covid, logo no comecinho da pandemia. Eu não pude estar com ele. Eu escrevi plagiando um pouco Gabriel Garcia Marques, eu escrevi Carta de Amor em Tempos de Coronavírus. Alguma coisa, uma carta de amor para o meu filho, completamente em tempos de coronavírus. E aí eu falo bastante sobre isso que a gente está conversando agora. E ele, quando era pequenininho, ele estava uma vez, tinha um bombeiro que ia lá no prédio consertar, faltavam os dedos, né? Ele se machucava, tinha perdido e tal. Meu filho ficava olhando e tal, perguntava assim, quem deixa ele falava, você quer um café? Você quer não sei o quê? Eu ficava olhando ele trabalhar assim, eu falei, pronto, cara. Já está tudo, já virou gente. É o maior orgulho que eu tenho é que meus filhos tratam os outros com dignidade, né? Que são seres humanos, cara. Essa é a nossa missão. Mas chega de ficar, porra, tô aqui. Eu estou vendo quase um pastor, né? Eu me empolgo com esse assunto aí. Porra, é que eu gosto de falar disso, cara. Eu gosto. Ai, meu Deus do céu. Não, porra, do caramba. Não, bom pra caramba, gosto. cara. Adriano, parabéns, cara. Olha aqui. Hoje é dia 16 de fevereiro. Esse episódio aqui vai sair dia 28 de março. Eu estou embarcando para Madrid no dia 30 de março, te falei, para começar a fazer o caminho dia 2, e você vai se comprometer agora aqui publicamente que você vai ter aí um caminho à frente, né? Cara, eu tenho, com certeza, essa história do caminho foi fazer. Eu ia fazer ela em outubro de 16, me separei em maio de 16, fraturei a fíbula, fui na loja da North Face aqui no Shopping, eu comprei aquela mochila que pesa. Se você quiser, se você não tiver, deve ter. Não, cara, te dou ela. Comprei já. Pesa 3 quilos, mochila pena, aquela de pena. Comprei 2 calças, que não sei aquela que você abre no joelho aqui com o V, uma camisa. Eu ia em outubro. Comprei no dia 1º de agosto, dia 2 de agosto, viajei com meu irmão e tal. Primeiro passei das minhas férias, eu devia estar realmente carregado de energia ruim. Caí do carro, fraturei a fíbula. Então, esse projeto foi adiado. Eu dizia que ia fazer por 50, já estou com 53. Então, me dá até os 60 que eu faço. Eu não posso olhar aqui com eu tenho. E olha, não tem nada porque eu queira resolver, mas assim, cara, a curiosidade, a vontade de passar 30 dias caminho. Eu quero fazer com você completo. Andando e. Puta, eu acho que vai ser maravilhoso, cara. Você tá. Estou com uma inveja boa de você. Obviamente que eu vou. A gente vai marcar um chopp aí para eu contar minhas experiências. Total. Vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer, cara. Que legal que está fazendo isso. Muito legal. Pô, Ricardo, parabéns pelo projeto, cara, que nasceu na pandemia, de você tá conversando com as pessoas e
e pegando... Pô, muito legal, cara. Eu só posso te agradecer, porque é tão difícil a gente poder ter uma conversa. Não é que é difícil, é raro, né, a gente ser chamado para conversar sobre o que nós somos enquanto pessoas, no final das contas, porque a tua conversa passa muito por aí, né? Tá, a gente fala da trajetória, mas no final das contas são conversas sobre pessoas, mais do que sobre profissionais. Essa pegada é muito... Eu gosto muito. Você vê que eu me empolguei. Não, foi maravilhoso, cara. Obrigado, arrasou. Adriano, de verdade, cara, obrigado. Vou botar depois aqui na bio aqui teus links aí, o que tiver aí para botar. Me manda o que você quiser botar no WhatsApp. E obrigado aí de verdade. Fica com Deus. Eu que te agradeço, Ricardo. Cara, eu adorei, cara. Eu não vi o tempo passar, pô. Foi muito bacana, cara. Adorei. Obrigado a você. Eu que te agradeço, cara. Maravilha. Valeu. Abraço. Abração, cara. Tchau, tchau.